Olá a todos e todas, calorosas boas-vindas a esse nosso webinário. Eu sou Melissa Leite, eu sou painelista do IPES Food e também diretora do Cambridge Conservation Initiative. É uma honra dar as boas-vindas a todos e todas, que vai ser uma discussão muito oportuna. Então, IPC e IPES Food estão conjuntamente organizando esse webinário. Então, lembretes técnicos, a sessão será gravada e será disponibilizada depois. Temos tradução simultânea em inglês, espanhol, português e francês. E você pode acessar pelo botão na parte de baixo da sua janela Zoom. Vamos usar a caixa do Q&A para perguntas e respostas. Se você se inscreveu de antemão, você pode já ter mandado perguntas, podem continuar mandando durante o nosso seminário. A última meia hora reservamos para o debate. Então vai haver tempo para discussão, em outras palavras. Agora, para a nossa questão, por que fazer esse webinário e por que fazê-lo agora? Então, estamos há 15 anos da adoção das diretrizes voluntárias de governança responsável de terras, foram adotadas, foram aprovadas pela Comissão de Segurança Alimentar Global e 2 décadas da primeira Conferência Internacional de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. E, no entanto, apesar desses marcos importantes, a desigualdade de terras permanece uma questão crítica e está piorando, como sublinhado ano passado no relatório do ano passado, Land Squeeze, né? O que foi documentado é que os agricultores e as comunidades que garantem a segurança alimentar estão cada vez mais sendo deslocados pela financialização dos mercados de terras e os preços, inclusive, dobraram. Os preços da terra em âmbito global nesses 15 anos dobraram. O aumento, a disseminação da agricultura industrial e a maior concentração de terras e mecanização aumentaram essas pressões, forçando os pequenos produtores ou a crescerem ou a saírem do setor. Ao mesmo tempo, a mudança climática está aumentando a degradação das terras e achatando mais os modos de vida e também os mercados de carbono e outras formas de o que a gente chama de grilagem verde estão piorando a situação da posse da terra também dos pequenos produtores. Mas do lado positivo, temos ah, finalmente um pouco de nova energia e novas oportunidades para trazer o acesso à terra para a pauta internacional e criar um caminho rumo a uma governança agrária e ambiental que centre os pequenos produtores, os agricultores familiares e as evidências. A gente viu que a questão da posse da terra está sendo prioritada nas reuniões globais do último ano, né, tanto da Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Combate à Desertificação também. Nas conferências essa questão surgiu forte, né? Em novembro teremos a COP30 das mudanças climáticas no Brasil e logo depois teremos na Colômbia teremos a CIRA-DR mais 20. E aí são oportunidades para centrar a questão da posse da terra no âmago, né, dos debates sobre alimentos, mudanças climáticas, etc. Para a ideia de trazer a justiça climática para a questão, em todos os países, para a questão da posse da terra democrática. Bom, vamos conversar hoje sobre tornar essa pauta, essa agenda global. Temos aqui uma, um elenco incrível de oradores. Temos Ben Davis, da FAO,
que trabalha em Roma tem trabalhado extensamente em questão da pobreza da terra, proteções sociais, tanto na América Latina quanto globalmente. Também Nuri Martínez, que representa a FENSUAGRO, a Federação Nacional Sindical Unitária, e também da Via Campesina Colômbia. Eh, Ela é uma dirigente camponesa da Colômbia, muito ativa na questão da autonomia camponesa, dos direitos, da reforma agrária, tanto nacional quanto internacionalmente. Também José Quiroga, que é vice-ministro de Desenvolvimento Rural da Colômbia, que é um funcionário de carreira com muita experiência em política agrária e desenvolvimento rural. E também Shirley Abreu do Nascimento, que é diretora do, do Departamento de Governança Agrária do MDA do Brasil, e Teres Ndove, que é diretor de Desenvolvimento Agrário do Ministério da Agricultura da África do Sul, com muita experiência em governança, desenvolvimento agrário na África do Sul. E por último, mas não menos importante, Massa Kone, que é porta-voz da CIMAT no Sahel, ou na África Ocidental, que é uma liderança importante nas resistências à apropriação indevida de terras e de outros recursos naturais públicos, né? Então, um elenco de alto nível para o nosso evento. Vamos começar com apresentações de 8 minutos. Vão falar uns com os outros, né? Estamos tra- trabalhando para que seja uma conversa que flua bem, e depois a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Então, vocês já podem ir pondo suas perguntas no QIA, não precisa esperar chegar o momento, né? Vamos começar com Ben Davis, que vai dar um panorama global. Então, sem mais, Benjamin, é com você. Eu vou passar a palavra. Você poderia se focar na no qual é a situação atual da desigualdade de terras em âmbito global e o que mudou desde a última conferência 20 anos atrás sobre reforma agrária e desenvolvimento rural. Obrigado, Melissa, a todos os organizadores pelo convite. Vou aqui compartilhar minha tela. Tem uma apresentação para mostrar. Aí está. Está visível? Está ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o relatório que estamos preparando sobre posse da terra. Nós temos uma equipe aqui, né, de posse de terra, que é dentro da divisão da FAO que eu dirijo, né, Transformação Rural e Igualdade de Gênero. Primeiro, como vocês mencionou, Melissa, o relatório vai sair num contexto de um movimento renovado em âmbito global para a questão da reforma agrária, da posse da terra. Não vou entrar em detalhes sobre essa parte, mas é o contexto. Então, o que o relatório vai dizer, né? A inclusão dos direitos de acesso à terra foi um reconhecimento importante dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, de março desse ano, os 3 indicadores principais continuam baixos. Os indicadores SDG 1.4.2, 63 países relataram, quer dizer, a proporção de pessoas documentadas, né, com seus direitos à terra, teve menos progresso da percepção de segurança dessa posse da terra. Isso não melhorou muito. 49 países falaram sobre o 5.A.1, 77 países relataram sobre o SDG 5.A.2. A aceleração dos relatos, claro, tem a ver com o aumento a aceleração da adoção
a conscientização da importância dos dados, de relatar os dados, e também a avaliação do prazo intermediário, né? A avaliação intermediária. Desde a adoção dos objetivos, 71 países fizeram reformas agrárias de diferentes graus que incorporaram os princípios da governança responsável da terra. 38 referenciam os, ah, as diretrizes voluntárias. Então, a África tem sido mais a continente mais engajado e na FAO continuamos recebendo pedido de apoio para esses processos nacionais, mostrando que continua sendo prioritário. Por outro lado, aqui estamos nessa figura, estamos vendo os resultados de uma análise sobre leis e políticas globalmente. São 206 documentos analisados de todo o mundo, não é limitado a um período em particular. A gente volta para ver a legislação mais recente sobre posse da terra e reformas. 3/4 desses documentos são do século XXI. E o que a gente encontra é que, apesar de muitos marcos legais terem proeminência, mas a implementação, por exemplo, os direitos costumeiros, os direitos humanos, certos ah, princípios estão pouco presentes, né? Estão em 20, 30% de países, né? Então, o vermelho significa que não tem nenhuma avaliação e o amarelo é que é uma coisa marginal e verde é o progresso significativo, né? Então, uma grande contribuição do relatório é a caracterização do estado atual dos sistemas de posse de terra e os estados têm propriedade de 64% das terras, né? E 20% são mãos privadas. E o status para não reconhecidos em 21% do caso, né? As terras estatais frequentemente são designadas para outros, e aí 64%, desses 64, 28% é público, 13% é coletivo, que tem direitos reconhecidos locais, mas sem documentação de propriedade, e 21% não reconhecido, ocupado principalmente por povos indígenas e ou outros com direitos costumeiros. As terras não estatais, 18% é por indivíduos e empresas, são os donos, 8% são donos por arranjos costumeiros. Então, os principais, ah, então, ou seja, 28% são terras privadas nas mãos dos estados, acessíveis, 18% de indivíduos e empresas, e 45% da terra do mundo são ocupadas em sistemas costumeiros. Só 8%, somente são 8% são reconhecidas com documentação individual ou coletiva, e o restante, que não são reconhecidos, 13%. Então, tem muitas maneiras de classificar, né? Eu espero não ter sido muito confuso. Isso está tudo detalhado no relatório. Então, em termos da percepção da segurança da posse da terra, que está melhorando com o passagem do tempo. Então, em 2024, um em cada quatro se sentia inseguro. Isso é um aumento de 4% em relação a 2020, como vocês podem ver aí na figura. As pessoas que tinham propriedades têm os níveis mais baixos de insegurança, e, e o das famílias também aumentou a sensação de segurança, mas quem arrenda a terra, isso caiu, né? Caiu a segurança. Então, a- quem não tem documentação sente a maior insegurança, né?
Os sem documentação são 35% do total. Mesmo que o aumento da insegurança nesse sentido tenha sido mais dramática entre aqueles que não detêm nenhum tipo de documentação, que ia de 24 a 35% em 2024, tudo isso aponta para um aumento de vulnerabilidade nas populações que já são populações vulneráveis. Podemos ver em tela que em alguns países houve um aumento, outros uma diminuição. 24 dos 108 países analisados mostraram uma diferença, uma diminuição estatística significativa na posse da terra, na insegurança fundiária. E como foi ressaltado por Prendex no relatório que Prendex lançou, isso é particularmente forte em alguns países da região norte-americana, na Ásia, no Pacífico, Europa, Ásia Central e América Latina, tal insegurança, e no Caribe também. Então, por último, meu último slide, esse relatório trata de alguns desafios essenciais. O primeiro é que a ação climática, como mitigação dos problemas climáticos, pode levar ao deslocamento de populações e comunidades rurais. Em segundo lugar, a fraca segurança na posse da terra tem efeitos. O relatório também ressalta algumas prioridades. Primeiro, a importância da segurança fundiária, tanto individual quanto a coletiva, no empoderamento de grupos marginalizados e para promover o uso sustentável. Em segundo lugar, os sistemas tradicionais precisam ser fortalecidos para que não haja exclusão. E, em terceiro lugar, a importância do acesso continuado à terra. Não, esse era o terceiro, voltando para o quarto, então, dar apoio ao uso sustentável da terra, promovendo a agroecologia e outras práticas de uso responsável da terra. Com isso, agradecemos a sua atenção. Melissa, eu estou vendo o que você está falando, mas não conseguimos escutar o que você diz. Ah, agora sim. Vocês estão me ouvindo agora? Ok, muito bem. Eu peço desculpas. Eu estava agradecendo o Benjamin por esse excelente visão geral do estado mundial da desigualdade fundiária e desses gargalos entre intenção política e ação. E a essa luz, vamos convidar agora Massacone e vamos saber um pouco mais sobre como a igualdade ou desigualdade fundiária está sendo vivenciada hoje em dia, especialmente na África Oriental, e como ela está afetando muito, especialmente as comunidades e os produtores rurais, em lugares onde a produção rural é tão importante. Então, Massa, se você estiver lá, você tem a palavra. Obrigado. Obrigado por me repassar a palavra, me oferecer este espaço. Eu tenho apenas 8 minutos para fazer a minha fala. Nós estamos aqui hoje para afirmar um grito universal, um princípio fundamental: minha terra, minha vida. A terra é muito mais do que um mero recurso. É quem nutre, é quem é responsável pelo meio ambiente, pelo espírito, pela cultura, pela política. A terra constitui o fundamento da sociedade dos sistemas alimentares territorializados e sustentáveis. No entanto, apesar da existência deste marco internacional, das diretivas voluntárias do primeiro CIRAD,
A questão é alarmante e as desigualdades fundiárias estão se agravando cada vez mais. A questão fundiária hoje é uma bomba social, em específico na África Ocidental. Nossa fala aqui visa denunciar as dinâmicas de apropriação e de grilagem. Queremos expor as consequências dramáticas que estão em jogo e queremos propor pistas concretas, caminhos concretos para verdadeiras reformas que permitirão transformar as coisas para uma realidade mais justa. Nós temos que agarrar as oportunidades que nos são oferecidas, como é o caso da COP30, como a próxima edição também, CIRADRE, mais 20, em fevereiro de 2026. Bom, o contexto de grilagem de terra é alarmante. Nós estamos vendo uma dinâmica de apropriação silenciosa, tecnocrática, geralmente disfarçada de linguagem do desenvolvimento sustentável. A apropriação clássica de terra migrou para uma forma de grilagem verde. Isto é muito importante. E as novas justificativas dessa grilagem verde não somente é feita em nome da transição energética e da resiliência climática, ou até mesmo da segurança alimentar. Milhões de hectares estão sendo transformados em ativos carbono ou colocados sob o controle de interesses privados. A compensação de carbono, os investimentos ambientais, social e de governança justificam a exclusão de comunidades rurais, privando-as da sua terra. Isso é uma lógica extrativista predatória. Essa dinâmica se inscreve numa lógica predatória global de exploração dos recursos mineiros, minerais, florestais, agroindustriais, encorajados por políticas nacionais desconectadas das realidades locais e que são cúmplices. O tamanho deste fenômeno na África Ocidental é alarmante. Os números falam por si mesmo. Entre 2000 e 2017, o International Land Coalition identificou 560 transações, 543 dos quais são contratos firmados e 17 contratos verbais. Falamos aqui de um total de 15 milhões de hectares, mais de 15 milhões de hectares na África Ocidental, de terras que estão sendo destinadas a usos variados: agroindústria, agropastoralismo, produção de combustível, exploração mineira, ecoturismo. Em específico, na África Ocidental, 8 milhões de hectares de terras foram apropriados, foram grilados entre 2000 e 2012, segundo a Copagem, o que é uma realidade muito alarmante. Terras nem ociosas, nem com donos. Estão sugerindo que as terras são nem uma coisa nem outra. É crucial ressaltar que essas terras não são nem ociosas, nem mesmo sem dono. As cessões massivas são facilitadas pelos estados em benefício de empresas nacionais, internacionais e até mesmo de países estrangeiros. Geralmente são as elites políticas que são responsáveis por isso. E as consequências são dramáticas. As consequências dessas grelagens são dramáticas para os povos e para os territórios. O impacto direto sobre as comunidades é que as comunidades perdem suas terras costumeiras e ancestrais, assim como seus recursos para a sobrevivência. Isso aumenta a fome e a pobreza. Os defensores dos direitos fundiários são criminalizados e os conflitos fundiários estão se multiplicando e permanecem numa zona cinzenta jurídica. Há uma lógica mercantil e a situação específica das mulheres e dos jovens é uma coisa essencial. Estes grupos, mulheres e jovens, são muito vulneráveis à exploração agrícola. As unidades agrícolas da agricultura familiar garantem 90% dos sistemas alimentares da África Ocidental. As mulheres agricultoras contribuem para a produção de 80% dos alimentos de base. Apesar disto, as mulheres agricultoras trabalham em média 12 horas a mais por semana do que os homens. Elas representam apenas 8% dos proprietários fundiários e acessam somente 10% do crédito disponível na África Ocidental. Elas estão diante de uma crise alimentar e financeira e são devastadas por um baixo nível de educação formal. Elas cuidam de menos de um quarto, elas ocupam menos de um quarto dos cargos de responsabilidades nas organizações.
O fracasso das abordagens atuais também é muito importante. Apesar das ferramentas e dos quadros existentes, como as diretivas da FAO ou das conferências como o CIRAD, as abordagens atuais não são o suficiente. E temos que levar isto em consideração. Essa dinâmica, essa abordagem sistêmica dos mecanismos multilaterais atuais visa responder às demandas urgentes das comunidades, que são óbvios. Isto impõe a necessidade de uma mudança radical na abordagem que nos propomos. Rumo a reformas transformadoras, caminhos para uma mudança. Uma reforma agrária não deve ser uma mera operação cosmética ou tecnocrática. Uma reforma agrária deve se basear na justiça social, na redistribuição equitativa e no reconhecimento dos direitos costumeiros das comunidades e dos povos indígenas. A convergência global propõe o reconhecimento jurídico destes direitos costumeiros das comunidades. É essencial limitar é essencial extrair as terras em que se aplica o direito costumeiro, para poder reforçar a segurança fundiária para as comunidades indígenas e as comunidades de agricultores. Segunda coisa, moratória imediata sobre os projetos extrativistas e climáticas. Terceira coisa, reforçar os sistemas alimentares camponeses e promoção da agroecologia camponesa. A institucionalização da participação das comunidades também nas soluções. As soluções devem vir das populações diretamente afetadas pela elaboração e implementação das políticas fundiárias. A implementação de mecanismos de regulação internacional fortes. Estes mecanismos são necessários contra a grilagem, em específico na cadeia de valor globalizada. É preciso criar uns observatórios fundiários inclusivos e funcionais. Trata-se, entre outras coisas, de implementar um observatório regional e observatórios nacionais que incluam, entre outras coisas, organizações da sociedade civil, como CGT, Copagem, ROPA, na África Ocidental, e monitorar a evolução fundiária, fazer a regulação dos conflitos e se certificar que a terra continua sendo o bem comum. Sétimo ponto. A aplicação do consentimento prévio, livre e esclarecido é muito importante. Oitavo ponto, proteção dos defensores dos direitos humanos, isto é imperativo. E nono ponto, ações afirmativas a favor das mulheres e dos jovens, para poder promover a participação dessas pessoas, como é o caso atualmente no Mali, aliás. E os procedimentos de expropriação devem respeitar as modalidades de compensação dos expulsos. Eu vou concluir dizendo algo muito importante. Nós estamos vivendo um momento histórico. Ou continuamos adaptando as lógicas de grilagem em nome da modernização, ou vamos fazer uma verdadeira mudança de paradigma, propondo uma reforma verdadeira. Reformar a tenência da terra não é apenas uma questão de redistribuição. Trata-se de repolitizar o acesso à terra, a governança da terra e a vocação da terra. O futuro que nós temos que construir deve ser moldado pelas comunidades, moldado pelas visões das comunidades, pelos seus direitos e sua dignidade. É imperativo apoiar, a Conferência CIRAD mais 20 em fevereiro de 2026 na Colômbia e garantir que os resultados serão implementados de forma ambiciosa rumo a uma governança fundiária responsável, inclusive e equitativa. E eu encerrarei meu chamado aqui, um chamado vibrante, lembrando algo essencial a quem está aqui nos ouvindo. Nossa terra é nossa vida. E cada pessoa deve levar em consideração isto e cuidar da terra-mãe que acompanha as comunidades há séculos. É a partir dessa terra-mãe que os estados nasceram, as comunidades viveram. A terra não é apenas uma mercadoria, a terra é um bem comum que contribui para a soberania alimentar. E isso é muito importante. Muito obrigado a todo mundo.
Massa, muito obrigada por colocar de forma tão apaixonada a importância não só econômica, mas sim cultural e social para as comunidades e por ter feito um apelo tão cheio de coração nesse sentido. E agora eu gostaria de convidar os nossos terceiro palestrantes, Nuri Martinez, que vai conversar sobre as prioridades testemunhas sociais e das organizações ah, de base de terra e quais são as prioridades desses movimentos para a governança de terra e reforma agrária, e do seu ponto de vista, quais são os gargalos que o ICARD+20, essa conferência pode ajudar a superar? E qual seria esse novo paradigma para a justiça no uso da terra? Nuri, você está aqui? Muito obrigada. Muito obrigada àqueles que organizaram esse encontro tão importante. E agora eu vou falar em nome da Via Campesina Internacional, do Grupo de Trabalho de Territórios do CID, do Comitê Internacional de Soberania Alimentar e também da minha organização de base, Sensual. Primeiramente, dizer que para nós lutamos por uma reforma agrária democrática baseada principalmente na soberania alimentar e levando em consideração também que em 2006, quando foi feita a primeira Conferência Internacional de Reforma Agrária e Reforma Rural, uma das conclusões foi que seria necessário construir as diretrizes sobre a posse e governança da terra. Então, foram comemorados 10 anos da elaboração dessas diretrizes e foi feita uma avaliação dessa implementação, reconhecendo que as organizações sociais tinham utilizado de forma bem-sucedida essas diretrizes, fortalecendo o compromisso com os governos. Em alguns casos, isso deu lugar até mesmo a políticas públicas consonantes com o espírito das diretrizes. Porém, temos que dizer que a implementação dessas diretrizes sobre a posse da terra apresentam várias questões e a grilagem e destruição dos ecossistemas continuam acontecendo, o que leva a violações dos direitos humanos e o enfraquecimento dos sistemas alimentares, coesão social e a paz. Por isso, nós fazemos um chamado para a organização de uma conferência internacional sobre os direitos da terra, dos territórios e a reforma agrária como um marco multilateral para a coordenação de uma resposta global para essa grilagem de terras que acontece e também diante da concentração da terra e dos recursos naturais em mãos de empresas, atores financeiros e elites. Nesse contexto, acolhemos com satisfação o anúncio da Colômbia de organizar uma segunda conferência internacional sobre a reforma agrária e desenvolvimento rural, que seria a CIRAD +20, e acompanhamos e apoiamos o processo que deu lugar à aprovação da proposta no Comitê de Segurança Alimentar Mundial e no Conselho da FAO. Nós temos muitas expectativas diante de tudo isso, e nós acreditamos que essa conferência ela vai criar um espaço multilateral urgentemente necessário para avaliar os avanços na governança responsável da terra, a pesca e as florestas, e acordar e coordenar políticas públicas que sejam eficazes para lidar com questões prementes relacionadas à terra e outros recursos naturais, entre elas a grilagem de terras e recursos, o aumento da concentração da terra, a mudança climática e a degradação da terra, além da perda da biodiversidade, a violência contra os defensores e defensoras dos direitos sobre a terra, a discriminação contra mulheres e meninas e os conflitos e a guerra. Mais concretamente, nós acreditamos que nessa conferência deveria ser considerada a possibilidade de analisar a dramática situação mundial de afastamento das comunidades, a apropriação indevida de terras e com recursos naturais, a destruição dos ecossistemas através do extrativismo e a crescente concentração de terras em mãos dos empresários e elites. A recente onda de
grilagem provocou o deslocamento de comunidades, violência e destruição de ecossistemas. Números recentes mostram que no ano 2000 foram feitos acordos transnacionais com 65 milhões de hectares de terra, e 87 disso aconteceu em regiões com grande biodiversidade. A terra continua sendo um dos recursos e oportunidades de investimento mais cobiciados, com o valor superior ao de várias matérias-primas-chave. Os mercados mundiais de terra de cultivo cresceram numa média de 8,5% em 2023, e o rendimento da terra de cultivo são mais valorizados que dos cereais e outras matérias-primas agrícolas, o ouro ou o petróleo. Números recentes indicam que as diferentes formas de apropriação da terra multiplicaram os preços do mundo desde 2008. Além disso, os impactos imediatos sobre as comunidades e os territórios, o preço da terra, a apropriação indevida provocou mudanças estruturais na distribuição da propriedade e o controle sobre os recursos naturais. Isso levou a uma maior concentração da terra. A desigualdade da terra levou a esse aumento nos anos 80. Devido a fatores como a expansão da agricultura industrial a grande escala e as políticas econômicas e comerciais que dão prioridade à produção mundial em matérias-primas temos como resultado 70% das terras cultiváveis do mundo são controladas por 1% das explorações agrícolas maiores do mundo. Enquanto isso, os empreendimentos com menos de 2 hectares representam 84% de todas as terras, mas exploram somente 12% das terras, ou seja, uma distribuição desigual da propriedade e do controle da terra, que se traduz, por sua vez, em uma concentração de seus benefícios. Os pequenos fornecedores de alimentos, como camponesas, pescadores, artesanais, os pastores e povos indígenas, produzimos mais da metade dos alimentos consumidos pela população mundial, com 35% da terra cultivada do planeta. Os terrenos de 12%, 70%, 1% das explorações agrícolas. Também é importante destacar que temos a produção de alimentos em pequena escala, que representa uma grande parte dos cultivos essenciais para uma nutrição essencial. As terras manejadas por produtores de alimentos em pequena escala e povos indígenas e outras comunidades rurais, em particular as terras de propriedade de gestão coletiva, representam taxas de qui deflorestação, de montrent une plus grande desmatamento menores biodiversité et des e réserves de maiores carbone reservas qui de sont plus carbono, são mais résistantes et resistentes e essentielles essenciais pour les para moyens de vie et para a les sobrevivência e économies as locales et economias durables. sustentáveis. Segundo Selon as estimativas, eux, até 80% de la 80% da biodiversité intacte biodiversidade se se trouve dans encontra les nos territoires territórios des peuples autochtones indígenas et e paysans. Des camponeses. pratiques telles que les cultures Temos intercalaires et práticas l'agroforesterie, ainsi de que les systèmes de silvicultura, além dos connaissance et sistemas de d'innovation des petits conhecimento dos producteurs produtores de alimentaires, y alimentos de compris leurs pequena systèmes escala, semenciers, incluídos jouent un sistemas de rôle semente, crucial à que cet égard. desempenham um papel crucial. Réaliser une Fazer uma évaluation avaliação factuelle et participativa dos avanços e retrocessos em matéria de respeito à proteção da terra e dos territórios das e dos camponeses, pequenos produtores de alimentos, povos indígenas e comunidades de trabalhadores. Desde a primeira CIRAD em 2006, a aprovação de diretrizes e a adopção de novos instrumentos normativos, como a UNDROC, o reconhecimento do número e tudo isso faz parte daquilo que nós devemos considerar, além da promoção e impulso de processos nacionais participativos, de políticas públicas e setoriais para responder à realidade nos territórios, levando em consideração a diversidade de contextos históricos e socioculturais. A CIRAD+20 deve proporcionar
uma situação atual da reforma agrária e do direito à terra, junto com um compromisso claro dos governos para poder avançar na realização dos direitos humanos, soberania alimentar e agroecologia, garantindo o acompanhamento da conferência e os impactos duradouros. Também serão necessárias medidas concretas para garantir a aplicação das suas recomendações por meio de mecanismos institucionais incluídos nos espaços multilaterais globais como o FAO e outros, e espaços de articulação regional. Esses mecanismos devem oferecer apoio nos processos nacionais e regionais para avançar na reforma agrária e na política de terras, além de promover a prestação de contas e colocar em ação mecanismos que garantam o acompanhamento e monitoramento do cumprimento por parte dos estados e compromissos e obrigações em virtude da legislação internacional sobre direitos humanos e meio ambiente. Tudo isso deve ser levado em consideração e são os paradigmas enfrentados nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, é uma apresentação incrível que nos lembra da importância de priorizar os direitos das comunidades na ponta, né? Marginalizadas, jovens, mulheres, indígenas, não só por causa de estarem sofrendo com a desigualdade, mas também porque lá as práticas e os saberes que são tão importantes para o futuro estão presentes, né? Com relação ao uso do solo, da preservação da biodiversidade. Então, uma grande contribuição para nosso grande chamado que a gente quer surgir da Conferência Internacional da Reforma Agrária +20. Então, 3 oradores de ângulos muito diferentes, mas com alguns recados comuns, né? Por enquanto. Queremos passar agora para falas de pessoas que estão nos governos em alto nível, envolvidas nas políticas públicas, né? Então, começando, temos aqui José Quiroga, que traz a perspectiva do governo colombiano, que é o governo anfitrião, né, o país anfitrião da CIRA +20. Então, por que, José, que o governo colombiano está priorizando a reforma agrária? E o que você espera que pode ser alcançado por meio dessa conferência ano que vem? O que você gostaria que acontecesse? Bom dia a todas e a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela dessa apresentação, que porque eu acredito que seja de relevância olhar alguns números da importância de uma reforma agrária e também de uma segunda conferência no próximo ano. Então, nós vamos começar falando a vocês que atualmente o governo tem uma política de reforma agrária dirigida exatamente à superação das situações de desigualdade existentes nas áreas rurais colombianas. E aqui, então, eu trago alguns dos números mais relevantes. A primeira questão, e ouvindo o contexto das intervenções anteriores, é dizer que 65% das áreas rurais, das terras, estão concentradas em 1% do total de proprietários. Ou seja, existe uma distribuição inequitativa na posse da terra. E, além disso, temos um outro dado preocupante, é que 42% do total dos proprietários, eles têm menos de 1% do total da superfície, ou seja, aqueles que têm as terras são pessoas que têm terra menores do que a unidade agrícola familiar, e essas terras são insuficientes para poder desenvolver uma atividade produtiva, uma produção de alimentos, uma atividade agropecuária de maneira ideal. É muito importante quanto a isso comentar que 1,8 milhões de famílias colombianas vivem em menos de 1 hectare. E quanto a esse contexto, as pessoas também, menos de 80% dos proprietários têm acesso a menos de 4% da terra disponível em território nacional.
A isto acrescentamos, no contexto colombiano, uma desigualdade, segundo o índice Gini, que fala sobre a distribuição da terra, e no caso da Colômbia, nós estamos entre os países mais desiguais da região. E a maior parte da população rural, camponeses, indígenas e comunidades negras, 52,7% da população rural não possui o título das terras. Além disso, temos um contexto armado que acontece na Colômbia. E dessa maneira foram desapropriados aproximadamente 10 milhões de hectares. Ou seja, os camponeses, indígenas e população negra precisou sair dos seus territórios devido a esse conflito armado. E, bom, tudo isso foi alimentado durante muito tempo. E a guerra também teve como consequência a transformação do contexto nacional e regional, ou melhor dito, transformou o contexto nacional em diferentes regiões, nas quais a situação se transformou devido à luta pela terra, e isso levou a muitas situações difíceis de dor e violência. E a reforma agrária justamente é necessária com urgência, para assim conseguir mudar a situação. A Colômbia é justamente um dos países mais diversos do mundo, no qual temos diversos ecossistemas, temos diversas características e também temos um potencial gigantesco para a produção agropecuária, nas quais podemos realizar essa atividade de agricultura, etc., e se encontra em 42 milhões de hectares, ou seja, 27,7% do território total. E as melhores terras que se encontram aí poderiam ter uma produção bastante frutífera, porque temos mais de 11 milhões de hectares. Especificamente, 27,7% desse território tem possibilidade de utilização do solo. Como temos um alto índice de concentração, como demonstrei antes na apresentação anterior, temos uma subutilização da terra, porque não estamos utilizando de forma total essas terras, mas elas estão subutilizadas, em grande parte. E, por outro lado, existe também uma sobreutilização, em contextos de grande concentração de pessoas, ou em casos em que as pessoas têm poucas terras para poder trabalhar. No caso colombiano, também ocorre uma situação de insegurança alimentar. 25,5% dos lares na Colômbia enfrentam insegurança alimentar. Nos últimos anos, isso acontece com mais de 14 milhões de pessoas. Essa insegurança alimentar acontece nas áreas rurais. A insegurança alimentar é muito maior nas áreas rurais, com 34,2% das pessoas vivendo essa situação, e 23% das pessoas se encontram em áreas urbanizadas. Os departamentos onde mais acontece esse problema são as regiões de La Guajira, Sucre e Córdoba, que são departamentos ou estados mais afetados, que têm áreas desérticas e têm uma alta concentração da terra. São áreas nas quais tem uma grande concentração de terra, e especificamente em Sucre, Córdoba e também em La Guajira, mas por outras razões, a reforma agrária está avançando no contexto colombiano. E queremos procurar áreas de concentração e de subutilização dos solos, para assim poder redistribuir e fazer por meio de compra de terras e recuperar terrenos vazios e entregá-los para a população indígena e negra. Na Colômbia, nós temos
52 milhões e mais de habitantes. A população, grande parte dela é população rural, entre população indígena, camponesa e negra. E também temos população chamada população raizal. Vemos que 23,9% da população se identifica como camponesa. Mais de 2 milhões identificam-se como indígenas. Temos uma população de ciganos também, com 3.144 habitantes. E racial é uma manifestação da população negra, palenqueiros também, e a política agrária está destinada a eles, juntamente com os 10 milhões de camponeses. Também temos negros, mulatos, afros, e também a intenção é redistribuir as terras e fazer essa reforma agrária. O objetivo, então, para que essa reforma agrária? Passamos já por 3 crises, que são comuns a todos os países. São crises climáticas, que cada vez estão mais fortes, há um conflito cada vez maior, da guerra, e nós não estamos alheios a isso, principalmente no contexto colombiano, e vemos também isso em outras áreas como África, Ásia, Europa, e vemos como, de fato, o conflito armado aumentou outras crises. E a crise também da fome, uma crise que, além do mais, está continuamente crescendo, constantemente crescendo, assim como a desertificação do solo e a crise climática, que são um potencial para agravar esses problemas. A reforma agrária, o que procura? Recuperar, redistribuir, restituir, reconhecer e restaurar a terra. E na Colômbia, estamos avançando nas seguintes políticas. Uma política agroalimentar, que está justamente procurando atender à necessidade de alimentos e garantir esse direito humano que todas as pessoas têm de se alimentar corretamente, mas também a capacidade de poder exportar alimentos, considerando as características que descrevi antes, quanto aos solos. Também temos toda uma questão de modernização dos bens públicos e rurais, dos quais estamos avançando, porque essa é uma proposta e uma necessidade. E isso nos permitiu, na Colômbia, ter um crescimento econômico sustentável e constante. E o setor econômico que mais avançou nessa área foi esse, procurando sempre uma justiça agrária, procurando fazer uma relação entre o agrário e o rural, sem nenhum tipo de antagonismo, mas sim como uma relação na qual o campo terá essa necessidade para garantir projetos e também assim conseguir adquirir. Vamos falar agora sobre alguns marcos do setor agropecuário, como reformas constitucionais, reconhecimento dos camponeses, criação da jurisdição agrária e rural, garantir o direito humano à alimentação. Conseguimos avançar nessas áreas no âmbito rural, fortalecendo também no âmbito institucional. Conseguimos avançar e dar também terras para a produção de alimentos para as mulheres, conseguimos avançar nos mecanismos de compra de terras, reativando o SINRAD. Temos também ampliação e regularização das comunidades negras e raciais, e também estamos avançando para reconhecer as formas de acordos territoriais ambientais para poder ter uma entidade e proteger assim melhor a produção de alimentos e também termos áreas de reserva florestal. Por outro lado, estamos justamente protegendo essas áreas rurais, esses solos, diante da ameaça de desertificação de solos, atividades como a mineração, que pode também comprometer os solos. Vemos que grande parte da região andina está protegendo essa região. Desculpem, aparentemente. Muito obrigada.
estamos sem tempo, Aparentemente parou a transmissão vamos ter dele. mais tempo, vai ter um momento no debate para você complementar as suas ah, complementar a sua fala. É muito importante a sua fala sobre a questão da justiça agrária e de desfazer a concentração de terras, alguns exemplos muito inspiradores que o governo tem lançado no seu país. Muito obrigado, José Luiz Quiroga. Agora, nosso terceiro integrante de um governo. Vamos passar para o Brasil, onde Shirley Abreu vai falar sobre a resposta nacional do Brasil a essa pauta, a essa agenda. Seria interessante ouvir com o Brasil, estando nessa posição importante de ser anfitrião da COP30, né, em novembro, como isso talvez possa fazer parte como um ponto de entrada, por assim dizer, sobre a questão da Terra em relação à sinergia com o clima, as interações. Então, o que a gente pode esperar com relação a isso? E como isso pode se traduzir na COP30? Bom dia, vou tentar aqui. Vocês estão tá vendo o compartilhamento? Estamos vendo sim. Ótimo. Então, assim, sem mais demora, primeiro agradecer, né, pela participação. O território brasileiro, eu sou diretora nacional de governança fundiária, né, e aqui representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O território brasileiro é o quinto maior do mundo, cobrindo aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente tem um grande desafio, tem cerca de 6,5 milhões de propriedade, dessas só 1,5 milhão foram georreferenciadas. A gente inicia o governo vindo de um golpe, né, em que nossas instituições, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto. Então, no governo Lula, a gente refaz o Ministério do Desenvolvimento, reconstrói o Ministério do Desenvolvimento Agrário e nossa corte inclui a questão da governança da terra como alto risco para a administração pública. E o que ele leva em conta? Leva em conta o aumento do desmatamento ilegal, os incêndios florestais, o conhecimento parcial da ocupação do território brasileiro pelo Estado, um grande número de propriedades sem regularização fundiária, a dificuldade de articulação entre instituições responsáveis pelos dados, que no Brasil a gente tem várias instituições que trabalham com dados rurais, uma ausência de integração desses sistemas, desses vários órgãos, ministérios, e a vulnerabilidade territorial das populações tradicionais, além do aumento da concentração de terra nos últimos 10 anos e do número de mortes no campo. A gente inicia o governo estabelecendo uma proposta de política nacional de governança da terra e um programa de regularização fundiária, priorizando agricultores familiares e comunidades tradicionais. A gente está num processo agora da minuta do normativo e em negociações com os outros ministérios. A criação de um novo cadastro rural, né, usando a ISO 19.152, um cadastro básico, integração através de cadastros temáticos. A outra questão nossa, que foi extremamente importante, foi a retomada da reforma agrária. A reforma agrária ficou paralisada também nos últimos 10 anos, e a gente criou um programa Terra da Gente, buscando novas formas de adquirir terra, entre eles a adjudicação de imóveis de grandes devedores da União, do Estado brasileiro, imóveis penhorados pelos bancos e terras públicas e o uso de terras públicas federais.
É importante colocar que todas essas políticas que estão sendo trabalhadas pelo nosso governo, ela está amparada nas diretrizes voluntárias para a governança da terra, e o Estado brasileiro ele tem tanto os estados possuem terras públicas, quanto o Estado brasileiro também, o governo federal também possui terras públicas federais. O outro ponto importante para a gente foi a questão da sucessão rural. O aumento dos jovens saindo do campo para as cidades causa grande pressão, algo que acontece no mundo todo. Então, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário do Fundo de Terra, a gente está buscando condições diferenciadas de acesso à terra para esses jovens, com juros ao ano de 0,5%, 40% de desconto no financiamento, 3 anos para começar a pagar, 25 anos para pagar, e o tempo escola desse jovem conta como tempo de experiência no campo. E ele recebe 5 anos de assistência técnica. Outra política que a gente trabalhou é a questão da Câmara Técnica de Destinação. Principalmente na Amazônia Legal, a gente tem cerca de 48 milhões de hectares ainda não destinados. A prioridade dessa destinação são para populações tradicionais, indígenas e quilombolas, que são os nossos descendentes afro-africanos. E aí a gente busca, através dessa Câmara Técnica de Destinação, onde tem vários membros do governo, dos outros ministérios, uma abordagem territorial, uma padronização dos dados para os órgãos e a transparência nessa destinação de terras, ouvindo principalmente as populações tradicionais. Acho que é importante destacar que o governo federal tem 48 milhões de hectares ainda a serem destinados, mas o desafio dos governos estaduais da nossa federação é tão grande quanto. Eles têm mais de 50 milhões de hectares a serem destinados. Por isso, tão importante fortalecer o Estado brasileiro nesse processo. E aí a gente tem também o programa Territórios da Floresta, que a gente, pela primeira vez, a gente, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai reconhecer populações tradicionais e dar documentos titulatórios para essas famílias. Hoje a gente está trabalhando cerca de 40 parcelas, né, de terreno, são 40 glebas trabalhadas, mais de 1,8 milhões de hectares já trabalhados e mais de 100 comunidades tradicionais já mapeadas para serem regularizadas. E, por fim, o projeto Terras do Brasil, que é um projeto que vai exatamente trabalhar com os estados para que a gente consiga ter a capacidade de reconhecimento da base de todo o território nacional. A gente está com alguns módulos nessa plataforma já trabalhada, que são as plataformas de destinação de terra, priorizando o módulo de populações tradicionais, o módulo de regularização fundiária, o módulo do crédito fundiário e o módulo da inteligência fundiária. Então, para a gente é muito importante essa plataforma, porque ela vai ser uma plataforma aberta, em que as pessoas vão poder ter conhecimento e olhar e discutir o território brasileiro de forma mais transparente e democrática. Por fim, colocar que não existe reforma agrária e regularização fundiária sem democracia. A história do Brasil tem mostrado isso. Muito obrigada. Melissa, perdão, a gente não está lhe ouvindo. Não estamos escutando você, Melissa.
Ah, muito obrigada novamente, Shirley, por uma excelente exposição que realmente ressalta os esforços que vêm sendo envidados no Brasil, num momento em que as questões relativas à terra são importantes para os modos de vida e para a economia, e no qual o Brasil, de uma certa forma, está tendo um papel de liderança sobre essas agendas que agora se conectam à agenda da mudança climática. Com a centralidade da importância da terra e da governança da terra. Então, finalmente, vamos para a África do Sul e, novamente, vamos ouvir um governo que esteve muito envolvido em algumas reformas agrárias feitas com muito critério nos últimos anos. Então, Terry está conosco para passar essas perspectivas do governo sul-africano e seria muito bom ouvir, entendermos algumas lições que você poderia compartilhar com o resto do mundo, tanto do que vocês conseguiram, obter, mas talvez também de alguns dos desafios que apareceram para vocês nesse processo tão amplo de reforma agrária que foi envidado pela África do Sul. Então, Terry, você tem a palavra. Muito obrigada. Eu não estava lhe ouvindo, Melissa, eu espero que eu tenha entendido. Eh, espero que seja a minha vez mesmo. Obrigada. Eu vou então passar os meus cumprimentos a vocês, aos organizadores, à audiência, aos parceiros, todos que estão aqui nesse evento. Como indicado, meu nome é Terry S. Ndove, eu falo da África do Sul e eu trabalho no Ministério de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, que trabalha com essas questões no nosso país. Podemos passar o slide? Quanto à introdução, eu vou passar pelos slides, porque a gente não tem muito tempo, podemos já passar para o próximo slide. Então, no nosso país, a Constituição, ela realmente garante os direitos, e deveres que são subjacentes à reforma agrária, os direitos à propriedade da terra e, ao mesmo tempo, as obrigações do Estado para dar terra àqueles que foram negados esse direito. Também permitir que os cidadãos tenham acesso equitativo à terra, para promover a segurança da posse da terra e para oferecer reparação àqueles que foram despojados, que foram despossuídos das suas propriedades após, como resultado de leis ou práticas discriminatórias do país. Quanto à demografia do nosso país, 90% das propriedades indígenas ou negras foram confinadas a 13% das terras, enquanto menos de 10% dos sul-africanos brancos tinham acesso a 87% das terras. Era assim que o país foi concatenado, temos mais de 122 milhões de hectares no país, dos quais 77 milhões são terras agrícolas. Próximo slide. Quanto ao que a nossa Constituição coloca, ela coloca que o Estado deve tomar medidas legislativas e outras medidas razoáveis, dentro de seus recursos disponíveis, para promover condições que permitam aos cidadãos obter acesso à terra em bases equitativas. Essa parte da nossa Constituição trabalha com o que chamamos de distribuição fundiária. A parte fala de pessoas ou comunidades que tiveram suas terras desapropriadas como resultado de leis ou práticas discriminatórias anteriores, na medida prevista por uma lei do parlamento, a restituição dessa propriedade. Muitas pessoas do nosso país novamente, não tem direito à terra, e isso se deve às leis do apartheid anteriores. Uma questão
que é ressaltada é que as pessoas que tiveram suas terras desapropriadas, nós falamos de reparação por restituição, e isso é a seção 25/7 da nossa Constituição. Próximo slide. Em termos de política fundiária, a nossa política enfatiza a importância da sustentabilidade na implementação dos programas de reforma agrária. Ela fala da participação local na tomada de decisões, fala de questões de igualdade de gênero, que deve ser fomentada pela reforma agrária, fala sobre as contribuições à viabilidade econômica da reforma agrária, em termos dos interesses agrários, e fala também de questões de sustentabilidade ambiental. Próximo slide. Quanto à redistribuição de terras, eu vou me focar um pouco aqui. A nossa Constituição tem como objetivo fornecer aos pobres terras para fins residenciais e produtivos, a fim de melhorar seus meios de subsistência. E o governo oferece um mecanismo de redistribuição único, porém flexível, que pode abranger a ampla variedade e necessidade de terras dos candidatos elegíveis. E a redistribuição de terra destina-se a ajudar os pobres urbanos rurais, trabalhadores rurais, arrendatários de mão de obra e agricultores emergentes. Próximo slide. Vários instrumentos já foram usados para restituição e redistribuição e reformas de posse de terra. Nesse caso, o Estado disponibiliza, por meio de um recurso, fundos para tratar da reforma agrária na forma de subsídios para propriedade, e a redistribuição para aumentar o número de pessoas que tinham a sua posse de terra negada. E também temos formas de arrendamento de terras. Nesse sentido, o Estado obtém as terras e o Estado disponibiliza com um arrendamento de forma plena das terras. Pode ser arrendamento simples ou arrendamento pleno, no sentido de qual é o tipo de regime fundiário que pode ser escolhido. Esse é o progresso que já atingimos. Com a intervenção do Estado, 5,3 milhões de hectares foram redistribuídos e com os regimes de posse de terra, e a restituição de direitos sobre a terra incidiu sobre 3,8 milhões de hectares, que somados chegam a 9,1 milhões de hectares de terra que foram adquiridos e redistribuídos no nosso programa. Em termos de custo para o nosso governo, já custou mais de 74 bilhões de rands, que eu não sei exatamente o que isso quer dizer em termos de dólar, alguém pode fazer essa conversão, mas isso é uma quantia muito importante de custo de dinheiro. E isso também inclui, em termos de restituição, que as pessoas podem obter ou ter a terra ou ter compensação financeira. E eu acho que por volta de 20 bilhões foram direcionados para essa compensação financeira. Então, vamos para a parte final, terminando. O programa de redistribuição de terras da reforma agrária se esforça para atender todas as necessidades de terra, garantindo que os grupos pobres, que os sem terras e os grupos vulneráveis sejam
priorizados, estimulando o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental, a reparação de danos e a segurança da posse por meio dos programas de restituição e reformas de posse, vem acontecendo. Onde estamos nesse momento? Ainda estamos muito longe de uma reforma que realmente possa garantir um acesso equitativo à terra e todas as questões da posse de terra, mas é um trabalho que está em progresso. Muito obrigada. Muito obrigada, Terry. Foi excelente. Algumas pessoas falaram que o meu som não estava bem. As pessoas estão me ouvindo? Sim, melhores. Muito bem. Eu vou falar de forma mais alta. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Então, primeiro, vocês podem podem continuar fazendo as perguntas pelo QIA. Depois, vamos passar a palavra para os oradores. Lembrando de falar lentamente, pausadamente, para ajudar a tradução, né? Nossos intérpretes estão trabalhando muito bem. Somos um evento quadrilíngue, mas a gente pode sempre ajudá-las falando lentamente. Bom, a primeira pergunta que chegou pelo QIA, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que vem de Mohamed Mohamed, pergunta: como podemos garantir que as reformas agrárias feitas sob pretexto da soberania incluem o princípio sagrado da terra indígena e tradicional, né? Então, a terra é mais um recurso econômico ou natural, mas é uma caça, existe essa relação telúrica das comunidades, né? Então, como é que podemos garantir que esses princípios façam parte da discussão? Eu gostaria de fazer essa pergunta para a Márcia inicialmente, que foi a primeira pessoa a falar sobre isso na sua fala. Então, como é que as reuniões internacionais de grande porte podem abarcar, né, incorporar essas questões sagradas e espirituais relacionadas à relação dos povos tradicionais com as suas terras? Márcia está conosco? Estão me ouvindo? Sim, muito bem, pode falar. Reforma A agrária, reforma agrária realmente pode garantir para as terras das garantir comunidades a locais? terra, Sim, e isto mesmo num contexto de muitas dificuldades. Se tivermos reformas agrárias restritivas, legiferadas na a nossa lei legislação nacional nacional, que, portanto, obriga deve obrigar as políticas as públicas políticas a a incluir incluir as as comunidades através comunidades não da restituição na da terra, gestão mas da sim terra da gestão de e os terras. direitos das comunidades. Se fizermos isto, vamos reconhecer a legitimidade dessas comunidades e vamos transformar, e nós temos um problema de som do Maçã. Atualmente nós precisamos trazer mais legalidade. A legalidade é o quê? É um pedaço de papel que materializa a legitimidade das comunidades em relação a essas terras. E é isto que nós não temos atualmente. As comunidades indígenas não têm isto, as comunidades locais não têm isto. Apenas quem especula, apenas quem pratica a exploração predatória dos recursos naturais tem a legitimidade reconhecida atualmente, né? E não as comunidades que vivem aqui há séculos. Então, uma reforma agrária que realmente obrigue os estados a respeitar e a legiferar o reconhecimento das terras e das comunidades, isto sim é uma possibilidade. Então, a reforma agrária deve sim reconhecer a inclusão das comunidades na justiça fundiária. Muito obrigado.
Muito obrigado, foi muito claro. Temos agora Norma pergunta que é a grilagem feita pelos cartéis criminosos. Isso deve ser incluído na conversa. E como fazer esse debate? Eu me pergunto se o nosso colega da Colômbia talvez tenha algo a falar sobre isso, considerando o histórico, né, houve esse conflito armado com os vários desafios das organizações criminosas. Como a gente pode falar sobre isso? Como a gente pode incluir isso no debate? Muito obrigado. Eu acho que um dos principais desafios que existem com as máfias e grupos armados são as políticas públicas que busquem investigar, em primeiro lugar, em segundo lugar, levar diante dos juízes os responsáveis por essa grilagem e, em terceiro lugar, restituir as terras que sofreram grilagem. Na Constituição temos uma lei de restituição para restituir essas terras para os camponeses e também temos decretos, leis, normas para a restituição dos direitos dos povos indígenas e comunidades negras. No contexto colombiano, foi feita uma apropriação indevida de 10 milhões de hectares e a busca foi exatamente de restituir essas terras que os atores armados se apropriaram indevidas. Outra questão é que o dinheiro proveniente do narcotráfico também foram utilizados para restribuição para os camponeses e comunidades étnicas, ou seja, as terras que foram compradas como fonte de atividades ilícitas que foram identificadas pelos juízes em ações judiciais, hoje em dia estão sendo redistribuídas, entregues a organizações sociais camponesas para que possam fazer uso dessas terras. Então, eu acredito que esse é o elemento principal: investigar, levar os casos diante da justiça, fazer a restituição material e garantir que os vários sujeitos possam se beneficiar dessas terras. Muito obrigada. Então, a pergunta: quais são as alternativas para as mulheres para acessar, né? O acesso das mulheres à terra é tão importante para a produção de alimentos, para a igualdade de gênero em geral, e frequentemente isso não é respeitável, e isso evita é um obstáculo à realização real da soberania alimentar. Então, quais são as alternativas para além da herança pura e simples? Acho que Massa talvez seja uma boa pessoa para responder ou para oferecer uma reflexão, mas eu também pediria, talvez, outros dos comentaristas, a outros dos nossos palestrantes que desse sua... Então, Massa, direito. Sim, eu queria muito compartilhar minha experiência sobre a questão das heranças e dos fundos. Para nós, isso é algo estratégico que tentamos desenvolver. O Estado da Nação legisla com regras para que sejam respeitadas, com leis. É a dimensão patriarcal da gestão fundiária e agora desenvolvemos a aliança dos chefes e reis da África Central. E é um vazio que a gente tinha deixado, como se fossem um perigo. Tentamos organizá-los e fazer com que participassem ao acesso dos jovens às terras, mas são um alvo a essa defensiva.
E os jovens que estão crescendo, o jovem de hoje é o pai de amanhã, então eles estão crescendo, eles fazem parte desses mecanismos para ter acesso às terras. E é um processo que está sendo desencadeado, e se as pessoas mais de idade recusarem isso, com o passar dos anos, os jovens vão crescer com essa mentalidade, com essas ideias com esse mesmo padrão de redistribuição das terras. Então tivemos uma religião interpretada de forma patriarcal, e hoje com a evolução do tempo, muitas pesquisas explicaram que a interpretação dessa religião que foi afastada nos nossos valores, que é uma crença monoteísta em outros cantos, mas a vida social não não tem que ter impacto sobre a visão matriarcal da sociedade. E na nossa lei também, no Mali, ficou muito claro que todas as questões feitas pelo Estado, todas as terras organizadas pelo Estado pertencem às mulheres. Isso ficou muito claro e estamos mais nessa supervisão, e é um mecanismo que pode nos ajudar e fazer com que essa reforma agrária seja proveitosa para as mulheres. Temos que trabalhar nos nossos costumes, nas nossas comunidades, para que mudem de mentalidade, de padrão. Hoje não estamos nessa época das guerras, mas no tempo da democracia e da legalidade. Muito obrigada. Nuri Martinez quer entrar nessa parte. Por favor, Nuri. Você pode falar. Acredito que, quando falamos de acesso à terra, parte da democratização também do acesso à terra tem a ver com o reconhecimento das mulheres para terem esse acesso, porque, infelizmente, o sistema patriarcal, como disse Massa, não ocorre apenas na África, mas sim no mundo inteiro. E há uma discriminação contra as mulheres. Quando falamos de reforma agrária integral e democrática, nos referimos a dar prioridade, principalmente há muitos territórios onde as mulheres não fomos apenas discriminadas pelo regime, mas também somos vítimas de todo esse processo de violência e de conflitos que existiram. Portanto, parte do que nós propomos consiste em dar prioridade para acesso das mulheres às terras. E quanto à questão da propriedade coletiva, que não seja apenas para os territórios étnicos, mas que nós, como camponeses, também colocamos que aqui é muito importante que esse trabalho seja algo coletivo, porque as mulheres não produzimos apenas alimentos que são produzidos através das hortas, mas também somos responsáveis pela articulação no território, com a comunidade, tudo aquilo que isso implica. Portanto, essa deve ser uma prioridade, dar o acesso à terra às mulheres. Não estamos ouvindo a Melissa. Não estamos ouvindo. Não estamos te ouvindo, Melissa. Felizmente. A gente está vendo que você não está com o
o microfone desligado, ou seja, seu microfone está ligado, mas mesmo assim a gente não te escuta, infelizmente. Pronto, Melissa voltou. Sinto muito, gente. Se vocês estão me ouvindo, eu estava tentando apresentar o Ward, que substituiu o Benjamin Davis no painel, pela FAO. Ele estava dizendo, ele fez um comentário muito importante no bate-papo de apoio ao apoio aos direitos das mulheres, também requer que a gente fale da violência de gênero e algumas outras barreiras de acesso à tomada de decisões, à saúde, que são tão críticas para o acesso da mulher à terra, não só em termos formais, mas também para as mulheres poderem assumir a sua cidadania plena, né? E muito obrigado, Ward. Eu gostaria de passar para o Ward a palavra para responder uma pergunta que é até que ponto as diretrizes de 2012, voluntárias da FAO, que foram criadas já há 15 anos, quase 15 anos, sobre a governança responsável, até que ponto ainda são relevantes hoje em dia para combater a apropriação indevida de terras? Seria muito interessante ouvir do pessoal da FAO, que foi tão importante para a criação das diretrizes, até que ponto são relevantes ou precisamos promover algumas mudanças nessas diretrizes? Tem novas questões que precisam ser acrescentadas? Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu fico muito feliz de participar aqui no lugar do Ben. Para nós, as diretrizes voluntárias são muito válidas ainda. É claro, podem haver novos contextos trazidos, por exemplo, pelas mudanças climáticas que já existiam em 2012, mas estão mais demarcadas atualmente, né, mais pronunciadas, né? E também a agricultura comercial também avançou nessa última década, né? Mas as diretrizes voluntárias eram bastante amplas e abarcavam, nós achamos, um espectro, um leque de aspectos bastante relevante para promover uma governança responsável da terra e de outros recursos naturais. Então, nas discussões do CIRA mais 20, a questão surgiu. Devemos ter um novo elenco de diretrizes voluntárias, né? A discussão quer dizer, houve acordo, houve consenso. A gente não precisa de novas diretrizes, a gente precisa de implementação. O que surgiu, sim, com força, é que nos últimos 20 anos nós mandamos bem, por assim dizer, na promoção, né? Muitos países adotaram programas de, ah, de reforma agrária em âmbito de adoção de políticas públicas, mas até que ponto isso se traduz em implementação no território, aí é que temos os desafios, inclusive fracasso, né? Então, não precisamos de novas diretrizes, mas precisamos dedicar mais esforços, muito mais, com relação ao cumprimento, né, à implementação dos princípios elencados ali nas diretrizes voluntárias. Legal, fantástico. Agora eu vou devolver a palavra a José Quiroga, que queria comentar sobre a pergunta anterior, se não me engano, sobre a mulher. José, você quer falar sobre a questão de gênero e como isso está se desenvolvendo no contexto colombiano? Sim, muito obrigado.
Bom, no contexto colombiano, uma das questões que foi identificada, e a Nuri fez ênfase nisso, é que as políticas públicas não tinham a abordagem de gênero dirigida para as mulheres camponesas e da comunidade negra, nem as indígenas. O que foi feito? Em primeiro lugar, um programa para doar terras para as mulheres, ou seja, uma política pública na Agência Nacional de Terras, nas quais damos prioridade às regras para que as mulheres possam, de forma diferenciada e focada, e de maneira muito mais ágil, ter acesso à propriedade da terra e da posse da terra. Não apenas por pertencer a uma família ou por sucessão do marido ou porque ela casou, mas simplesmente essa mulher tem a posse da terra, o título da terra, garantindo assim que essa terra seja dela, que ela seja a cabeça dessa terra e não o marido, o companheiro, etc. E, diante disso, estabelecemos uma sanção de lei que garante a igualdade de oportunidades para as mulheres camponesas e que trabalham também na pesca. E, dentre dessas questões, procuramos beneficiar e garantir os direitos diferenciados dessas mulheres rurais. E para assim elas poderem ter acesso ao crédito, ao financiamento com taxas preferenciais, ter acesso à educação financeira para poder exercer as suas atividades na área rural e para poder ter uma formação e treinamento nisso, utilizando fundos e treinamentos, instrumentos de fomento dirigidos para essas mulheres camponesas, indígenas, pescadoras. E também ele estabelece a necessidade de fortalecer a necessidade de comercialização dos bens e serviços produzidos nas mulheres no campo. Acredito que uma questão que parece muito necessária é reconhecer a economia do cuidado. A economia do cuidado nas mulheres que fazem, que aproveitam também as terras rurais e estas mulheres vão ser priorizadas, para que nesse reconhecimento do reconhecimento e do cuidado, o governo estabeleça mecanismos para valorizar o trabalho de cuidados que as mulheres realizam no campo. Acredito que esses são passos que estão sendo dados e, é claro, uma necessidade de garantir essa abordagem diferencial das mulheres e para as mulheres camponesas. Excelente. Agora vamos passar desse nível tão importante comunitário. Uma pergunta veio que diz: um dos maiores problemas é o agronegócio concentrando o poder em instituições de enorme porte e atores financeiros. Então, a pergunta seria: que medidas os estados e os governos devem tomar para tratar com esse poder corporativo? E isso, é claro, trabalha também algumas das causas raiz da desigualdade no uso de terra e, é claro, da própria fome. É sempre uma questão bastante difícil de tratar e eu me pergunto se alguns dos representantes de governos que estão aqui possam responder o que será que os governos devem fazer para tratar desta questão tão específica do poder corporativo. Ou talvez nossos colegas da FAO, ou talvez dos Oi. movimentos sociais podem falar sobre isso. O que vocês gostariam que ocorresse, quando reconhecemos que a concentração no poder nas mãos de empresas é uma parte grande do problema? O que pode ser feito nesse sentido e o que os governos talvez e os movimentos também deveriam estar fazendo nesse sentido? Será que alguém quer responder?
Melissa, aqui da parte da FAO, se eu puder fazer um comentário, eu acho que existem muitas soluções. Quando a gente fala estados e países, o que que eles podem fazer, isso depende. Se você estiver falando de país de origem ou país onde está ocorrendo essa aquisição de terras. E, claro, sempre podemos falar das responsabilidades dos países anfitriões, onde estão ocorrendo essas atividades. E eu diria, se os governos e os estados forem um ator neutro, e nem sempre é assim, seria, evidentemente, a aplicação das diretrizes voluntárias sobre a governança responsável de posse da terra e a aplicação do princípio de consentimento livre e informado, onde as comunidades ou os detentores de terras são consultados e dão um consenso pleno, consentem plenamente. Mas eu também gostaria de falar dos países de origem, que também têm uma responsabilidade. A União Europeia já trabalhou sobre isso com a diretriz de sustentabilidade e corporativa e diligências corporativas, que foi votada em julho de 2024, onde se examina a possibilidade de empresas que vêm de seus países europeus, que não respeitam os direitos à terra locais no país anfitrião que recebe essas empresas. Infelizmente, isso ainda não está sendo implementado e vemos muita relutância de alguns dos países, incluindo europeus, para realmente efetivar essas diretrizes. Nuri, eu acho que você também tinha algo a contribuir, Nuri Martins. Oi, eu gostaria de falar também depois. Sim, muito obrigada. Acredito que o movimento social, o movimento camponês, também tem uma opinião formada sobre o que significa esse sistema corporativo que lida não apenas com aquilo que tem a ver com a apropriação das terras, mas também com todo o sistema agroalimentar em geral. É isso o que está nos deixando do jeito que estamos. A apropriação das terras e os monocultivos e o agronegócio do jeito que está fazendo com que exista um aquecimento global muito maior, porque produz de forma intensiva a os agrotóxicos que são utilizados no campo, que não apenas causam danos na mãe terra, mas também aos seres humanos que se alimentam com esses produtos ultraprocessados. O fato de acontecer desapropriações por parte do sistema corporativo quanto à exploração de existe essa existe existe uma exploração nesse sentido e os minerais são jogados na terra. Vemos que essa função de plantar não ser feita apenas para alimentar as pessoas, mas há alimentos que acabam se decompondo porque eles são utilizados, os alimentos, como uma mercadoria e não como um direito humano. Tudo isso é muito importante, tem a ver com o sistema corporativo e requer muita análise e refletir, porque temos um marco normativo que está por cima das constituições nacionais. Precisamos considerar isso e dar voz aos movimentos sociais, não apenas pelos governos e a FAO, mas para sermos ouvidos diante dessas propostas. Excelente. Eu vou também pedir para a Shirley também queria comentar aqui. Shirley,
Eu gostaria de ouvir a sua participação sobre as ações corporativas, mas também pensar que existem outros atores financeiros, como fundos de pensão e outros tipos de fundo, que têm tido um destaque enorme na ação nos últimos 10, 15 anos. Então, como é que você trataria, então, com essa, digamos, grilagem corporativa da terra? Eu acho que primeiro a gente tem que destacar essa questão no Brasil e na América Latina são mais de 500 anos de uma estrutura fundiária muito desigual, né, com concentração de terras na mão de poucos. O judiciário brasileiro e o judiciário em praticamente todos os países da América Latina estão na mão do agronegócio. As bancadas ruralistas, o legislativo, a bancada ruralista no Brasil ela é muito forte e é forte também na Colômbia e em outros países da América Latina. E aí a gente não pode negar o avanço das empresas, principalmente de mineração, principalmente na Amazônia. Eu sou da Amazônia, sou filha de extrativistas, e a gente sabe muito bem como é que essas empresas chegam na Amazônia. E não é só isso, a gente também tem essa questão do combate à grilagem, a criação de novas políticas ambientais, a gente tem uma descontinuação dessas políticas ambientais, que cada vez que você retoma elas, é um começar de novo. Né? Além disso, a gente não pode negar que, além do que a Colômbia passou, a gente passa hoje na Amazônia brasileira também problemas com facções criminosas, com tráfico de drogas, com mineração e com mineração também ilegal. Então, assim, toda uma preocupação, acho que as parcerias internacionais elas são importantes. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão do carbono. A gente sempre fala, e aí eu não falo como governo, eu falo como movimento social nesse momento, eu sempre falo que essa questão do carbono ela pode ser uma grilagem também, é uma grilagem diferente que tá trazendo muitos problemas para as populações tradicionais. Eu acho que isso tudo tem que ser muito analisado e não é um processo fácil, não é um processo que um governo só pode resolver. Sim. Muito obrigada Muchas pelas suas gracias, muchas palavras, e de uma gracias. certa forma você também já respondeu a uma outra pergunta que foi colocada, que era: por que que estamos vendo reformas que foram iniciadas 15, 20 anos atrás, às vezes serem desfeitas? Por exemplo, como o que ocorreu na Índia, como você já explicou, na Amazônia e também em outros lugares, existem novas pressões, novos tipos de grilagem para agendas verdes, agendas corporativas, para o carbono, tudo isso começa a atuar. Eu acho que Massa Cone também queria falar, e lhe pergunto, Massa, se talvez você pudesse também falar um pouco sobre uma outra pergunta que apareceu, que tem a ver como futuras reformas agrárias podem refletir de forma melhor as necessidades dos pequenos pescadores, das pessoas com pequenas atividades pesqueiras e pequenas atividades de pastagem. E talvez esse tipo de comunidade, se ele também pode ser cobertas nas VGGTs, essas comunidades são tão importantes no contexto do Saarel. Muito obrigado. Eu estou atualmente nas áreas silvopastorais de Dakar, no Senegal. Estou nessas áreas agora mesmo, né? Então, estou falando com vocês diretamente daí com vocês. A área pastoral, a área silvopastoral, né? A criação de gado em áreas florestais. Bom, a primeira das coisas que eu queria ressaltar seria que nossos estados não devem se deixar manipulados pelas novas formas da grilagem. Isso é essencial. É essencial porque os estados estão cada vez mais sendo cúmplices ao dizer que estão respeitando as regras das boas soluções. E enquanto fazem isso, estão entregando muitas terras para multinacionais em troca de crédito de carbono, para fazer
criação de gado, em detrimento das comunidades. E as atividades das comunidades é 100% pastoral. 100% pastoral, de pai em filho, desde séculos para cá. E a gente está deixando os estados sendo manipulados em nome da soberania alimentar. Em nome da soberania alimentar, estão cedendo milhares e milhares de hectares, em detrimento das comunidades que estão caindo na fome. E nós sabemos hoje que o tradutor não consegue mais ouvir o Massá. Aparentemente, o Massá teve um problema de conexão. Bom, eu acho que perdemos o Massá, a conexão dele nesse momento, mas eu acho que ele já colocou as questões essenciais e nós estamos com muitíssimo pouco tempo agora para finalizar, e é isso que eu vou fazer. Eh, Vamos pedir então a qualquer um dos nossos participantes que possa nos dar uma frase, se você quiser resumir em uma frase, a nossa chamada à ação para o futuro próximo, para o ICAR mais 20, se vocês pensarem nisso, em uma frase para vocês. A minha observação sobre essa excelente série de conversas que tivemos agora é, primeiro, agradecer muito a todos os participantes pelas suas observações. E eu queria primeiro dizer que quando a gente fala de terra, a gente sabe que a terra está no nexo, ela está na encruzilhada de várias questões diferentes, de formas de vida, de bem-estar, de relações de comunidades, mas também outras questões, bem-estar, resiliência à mudança climática, saúde, relações com a natureza e mais. Quando tratamos de terra, nós também estamos tratando de direitos e relacionamentos fundamentais e de base. Em segundo lugar, sabemos que a desigualdade de uso de terra é uma desigualdade que trabalha contra os produtores de alimentos, os pequenos produtores rurais, e também existem interseções de desigualdades que muitas vezes atingem mais mulheres, jovens, alguns grupos de populações indígenas, aqueles que precisam da terra, como atividades pesqueiras, pessoas que dependem das florestas em pé. Então, existem muitas desigualdades que têm essa convergência e interseção. E, em terceiro lugar, é realmente uma questão extremamente política. E sim, existem as diretrizes, sim, elas são ainda relevantes até hoje. Sim, elas precisam ser colocadas de forma mais enfáticas. Sim, nós precisamos de intervenções técnicas e de políticas, mas em última análise, também precisamos de compromisso político para garantir que essas agendas se realizam e que esses direitos sejam realmente assegurados e que sejam respeitáveis. Na política, existe um imenso papel para as comunidades, para os movimentos sociais e também para os governos que têm esse compromisso e também para discussões multilaterais que têm essas questões de forma séria. Em último análise, a reforma agrária é mais do que um exercício apenas no papel, é uma série de compromissos de transformação e é isso que queremos. Mas eu não quero concluir com as minhas palavras. Eu quero que algum dos nossos comentaristas que queira resumir em uma palavra a nossa esperança para o iCard mais 20. Shirley, talvez você possa continuar. Qual é a sua maior esperança para agora, o futuro próximo? Não? Talvez tenhamos perdido a eu conexão acho que dela. a gente consiga aumentar nossas parcerias e discutir a governança fundiária não como uma questão local, mas como uma questão mundial. A questão fundiária, a questão ambiental, ela não é um problema de um povo só, ele é um problema mundial. E finalizar com uma frase: não há governança fundiária sem democracia. Legal, recado vital. José, você levantou a sua mão.
qual é o seu recado como país anfitrião? Muito obrigado. Um dos temas de maior relevância aqui é que existe a necessidade de uma reforma agrária e redistribuição equitativa das terras. Essa seria uma das poucas possibilidades como humanidade para garantir o futuro das próximas gerações. A necessidade de garantir o direito humano à alimentação e à nutrição adequada passam exatamente pelo reconhecimento dos direitos das populações camponesas, indígenas e negras. Essa segunda conferência é uma oportunidade para que os estados se comprometam, dialoguem, escutem as organizações sociais e os povos do mundo sobre qual é a rota que devemos seguir para garantir o futuro próximo. Então, convidá-los, logicamente, a Cartagena em 2026. Muito obrigada. Muito obrigada, José. Então, democracia, solidariedade são os chamados da nossa reunião. Muitas esperanças com relação a essa conferência global CIRA +20. Muito obrigado a todos os participantes, a todos os oradores. Nós vamos disponibilizar a gravação deste webinário para todos e todas que vão querer ter acesso e compartilhar. Por favor, façam isso amplamente. Muito obrigado a todos os integrantes da equipe técnica que ajudaram a realizar, a efetivar esse evento. Então, avante! Temos meses muito importantes agora no futuro próximo. Obrigada.